Sabe aquele livro da Bíblia que, vamos ser sinceros, muita gente acaba pulando? Acha que é só uma lista de nomes, um censo antigo e empoeirado? Pois é, eu tô falando do livro de Números. Mas e se eu te dissesse que, escondido bem ali, em um dos seus capítulos, existe um mapa? Um verdadeiro projeto divino que revela o segredo para colocar uma vida caótica em ordem. Hoje, a gente vai desvendar juntos o mapa de Números capítulo 2. Pode parecer uma pergunta sobre algo que aconteceu há milênios, né? Mas a resposta dela vai direto ao ponto, direto no coração da nossa experiência hoje em dia. A forma como Deus organizou aquele povo no deserto pode ser a chave para a paz e para o propósito que tanta gente busca. E a resposta, olha, é surpreendente. Vamos a ela. Então vamos começar olhando para o mapa divino do acampamento. Para a gente entender o segredo, primeiro a gente precisa ver a planta baixa. À primeira vista parece só logística, talvez uma organização militar, normal. Mas quando a gente olha com mais atenção, aí percebemos que cada detalhe foi arquitetado por Deus. E aqui está o ponto central. Isso é teologia pura disfarçada de logística. Não se tratava de quem era mais forte ou de estratégia de batalha. Era uma declaração visual, poderosa, de que a vida do povo de Deus precisa necessariamente girar em torno da sua presença. Tudo começava e terminava nele. Olhando para essa estrutura, a gente vê uma geografia espiritual. As tribos foram posicionadas a leste, a sul, a oeste e a norte. Mas o que estava bem no centro geográfico e, mais importante, no centro espiritual de tudo? O tabernáculo, a presença visível de Deus. Cada tenda, cada família, cada movimento, tudo, absolutamente tudo, orbitava ao redor dele. Pois é, isso é muito mais do que logística, é uma mensagem. A estrutura física por si só já é impressionante, mas o significado espiritual por trás dela é o que transforma. E com Deus, a gente sabe, nenhum detalhe é por acaso. A mensagem é inequívoca. Deus não aceita ser periférico. Ele não é um acessório, sabe? Não é um plano B ou um conforto para usar só no fim de semana. O mapa daquele acampamento grita que ele é e exige ser o centro absoluto de tudo. O teólogo João Calvino entendeu isso perfeitamente. Ele disse que essa organização mostrava, de forma visível, que o povo vivia sob o governo direto de Deus. Não era uma ideia abstrata, uma filosofia. Era a primeira coisa que eles viam ao acordar e a última ao dormir. Uma lembrança constante de quem estava no comando. Muita gente por aí associa a ordem com uma religiosidade fria, sem vida. Mas aqui, a Bíblia nos ensina exatamente o oposto. A ordem que vem de Deus não é rigidez, é um reflexo da sua própria santidade. É a beleza de um universo que não opera no caos, mas em perfeita harmonia. E essa santidade organizada gerava frutos bem práticos. Como bem observou o comentarista Matthew Henry, essa ordem trazia paz, segurança e direção. Pensa só, no meio de um deserto perigoso, ter Deus no centro significava ter um norte, um refúgio e uma calmaria. E aqui tem um ponto que é vital a gente entender. Deus não queria um povo todo igual, sem características próprias, de jeito nenhum. Cada tribo mantinha sua bandeira, sua história, sua identidade. O que as unia não era a semelhança entre elas, mas o fato de que todas, na sua rica diversidade, orbitavam o mesmo centro, a presença do Senhor. E agora, a coisa fica ainda mais profunda, porque tudo no Antigo Testamento, cada sombra, cada ritual, cada mapa, estava sussurrando um nome. E Números 2 não é exceção. Aquele acampamento, na verdade, desenhava a silhueta de alguém que estava por vir. Acompanha comigo essa linha do tempo da presença de Deus. Lá no deserto, o tabernáculo era o centro. Anos depois, o apóstolo João diz que o verbo tabernaculou entre nós, ou seja, Jesus se tornou a presença de Deus em carne e osso. E hoje, Cristo é o centro vivo e pulsante da igreja. E tem um detalhe profético aqui que é fascinante. A tribo que marchava na frente na posição de maior honra, a leste, era a tribo de Judá. Isso não é coincidência, é uma profecia em movimento. O leão da tribo de Judá, o Messias, sempre vai à frente do seu povo. A história toda já anunciava isso. E agora, esse mapa antigo sai do deserto e é como se ele fosse sobreposto sobre o nosso coração. A pergunta muda. Deixa de ser sobre eles lá atrás para uma reflexão bem interna.
É aqui que a verdade se torna pessoal e exige uma resposta. Essa é a pergunta que ecoa de Números 2 até os dias de hoje. O que está no centro da vida? Porque o coração humano nunca fica vazio. Se ele não for intencionalmente ocupado por Cristo, pode ter certeza que outra coisa vai tomar esse lugar. A carreira, a família, os medos, o dinheiro ou o nosso próprio ego. É muito fácil culpar as circunstâncias, né? O deserto que estamos atravessando. Mas essa passagem nos convida a olhar para dentro. E se a verdadeira crise não for a geografia, mas a geometria da alma? Às vezes, o problema não é o deserto, é a desordem que está aqui dentro. Então, como isso funciona na prática? Começa com decisões. É sobre organizar a agenda, orçamentos, relacionamentos ao redor de Deus. É rever o que é de fato prioridade. É parar de lutar por uma posição melhor e simplesmente buscar a presença. É colocar Cristo no trono, não na teoria, mas em cada decisão real. E essa é a promessa poderosa que surge daquele deserto. Não se trata de ter uma vida sem problemas, mas de ter uma vida onde o caos perde o seu poder. Quando Cristo ocupa o centro, a paz, a segurança e a direção que os israelitas encontraram se torna uma realidade bem aqui e bem agora. E essa nossa análise termina com uma reflexão. É uma imagem forte, mas necessária. Será que Cristo está mesmo no centro da vida? Ou será que demos a eles apenas um lugar de honra, uma área VIP, mas ainda na periferia, longe do centro de controle? Números 2 é um convite para a gente entregar a ele o trono, o centro absoluto de tudo.